Débora de Castro da Rocha. Hoje volto aqui para falar com vocês sobre a due diligence, que é nada mais, nada menos do que a necessidade de nós nos precavermos quando fizermos ou trabalharmos numa situação envolvendo trespasse. E o trespasse nada mais é do que a alienação do estabelecimento comercial, aquele conjunto de bens que estão ali sendo utilizados para o desenvolvimento da atividade empresarial. Não raramente esses casos se atravessam perante ou chegam em nossas mãos aí para que sejam resolvidos e acabam aí trazendo para nós um sem número de dificuldades, justamente porque o negócio não fora revisado, não fora feita uma busca, não fora diligenciado de forma suficiente antes da sua celebração. E o que eu quero dizer com isso? Que na verdade, quando a gente está falando de due diligence, nós estamos prevendo ou estamos trabalhando na tentativa de prever se aquelas situações, se aquilo que envolve a negociação não vai trazer um prejuízo para quem está adquirindo aquele estabelecimento comercial. Ou seja, eu tenho que trabalhar no sentido de verificar se existem obrigações tributárias, se existem pendências nesse sentido, se existem pendências ou problemas relacionados à área trabalhista. Então são situações que eu devo pesar, devo verificar, até porque, de acordo com a CLT, aquele que adquire o estabelecimento comercial, ele estará então aí obrigado a responder por este problema trabalhista, por eventuais demandas que aí ensejem uma responsabilização. Portanto, aí cabe a necessidade de verificação nesse sentido, além do que o aspecto tributário também de suma importância para que se possa aferir se existem ou não esses débitos, porque aquele que adquire aquele estabelecimento comercial invariavelmente deverá suportar aí o pagamento destes ônus, salvo em situações em que aquele alienante de fato continue ali atuando. Mas aí, considerando que nós temos que ser previdentes e precavidos, muito mais até, seja aí nessa gestão dessa celebração desse negócio, seja porque nós estamos aconselhando, estamos sendo aí, enfim, cobrados por essa situação, pela perfectibilização desse negócio, trabalhando para que ela aconteça, temos aí de certa forma essa responsabilidade e até mesmo essa possibilidade para evitarmos uma consequência nefasta no futuro que vai implicar diretamente na possibilidade ou não desse negócio continuar no seu sucesso ou então na sua ruína. E assim considerando, então nós temos que trabalhar todos esses aspectos e muito mais do que isso. Como nós somos da área imobiliária, nós estamos voltados, o nosso foco ele se volta muito mais para questões atinentes aí à área imobiliária, nós temos que salientar aqui a importância então de verificar como está ou como se estrutura aquele estabelecimento comercial, porque aquele estabelecimento com certeza ele está localizado em um imóvel que ou é de propriedade do alienante do estabelecimento comercial, aquele que está efetivamente fazendo aí a operacionalização do trespasse, ou ele é um imóvel locado. E em sendo locado, nós temos que analisar várias situações. Primeiro é o seguinte, eu acho que assim, a gente deve começar ali justamente pelo ponto nevrálgico, que é a celebração do contrato de trespasse. Celebrei esse contrato de trespasse. Preciso obrigatoriamente ter a anuência daquele locador do imóvel. Por quê? Porque o locador, o proprietário daquele bem, se ele locou aquele imóvel para o locatário anterior, aquele que está alienando ali o estabelecimento comercial, desde que ele reunia condições necessárias para a celebração do contrato de locação, seja aí em questões de idoneidade, moral, enfim, questões financeiras. Então, por este aspecto, eu preciso necessariamente olhar para esse contrato, verificar se eu consigo, de fato,
também satisfazer aquela obrigação, ou seja, se eu consigo ali me amoldar aos requisitos necessários em todos os aspectos, sejam eles financeiros ou mesmo até a questão da idoneidade moral, que deve então ser aí um critério muito mais aí voltado à subjetividade mesmo, daquele que vai analisar aí os requisitos de quem está adquirindo aquele estabelecimento comercial. Portanto, se faz de extrema necessidade que esta situação, especialmente na área imobiliária, seja então avaliada. E outra também não menos importante é verificar se aquele locatário também poderia eventualmente ingressar com uma ação renovatória, ou seja, ele vai lá no artigo 51 e verifica se ele tem essas condições, se ele consegue então, pelo menos, se existe um contrato escrito, né, porque aí já existe uma dificuldade pela perspectiva lógica, né, aquele contrato que existe já é um contrato do locatário, ou seja, aquele que está alienando. Eu preciso da anuência, então, para conseguir, de alguma maneira, ter essa situação um pouco mais harmoniosa. Aí eu olho também para essa situação para ver se eu reúno essas condições. Por quê? Porque se eu precisar ingressar com uma renovatória, eu tenho que ver a questão do prazo, né? Primeiro, porque eu tenho que, no mínimo, ou melhor falando, no máximo, ajuizar uma ação renovatória com no mínimo 6 meses de antecedência ao vencimento do contrato. Então, isso é uma situação muito importante. Eu tenho de 1 ano a 6 meses antes, né, para ajuizamento dessa ação. Ou seja, isso é o primeiro aspecto que deve ser levado em consideração. Segundo aspecto, ter um contrato escrito por prazo determinado. Existe esse contrato ou não existe? É por prazo determinado ou não? Muito importante, né? O desenvolvimento naquela atividade tem que estar acontecendo pelo menos por 3 anos ininterruptos, né? Isso por parte aí desse pretenso locatário, né? E do locatário, enfim, daquele que estiver no imóvel, que vai aí ter a soma dos contratos. E a soma dos contratos tem que também perfazer 5 anos, no mínimo. Então, eu tenho que verificar necessariamente se eu consigo então me adequar a essa situação, porque se eu não conseguir me adequar, já eu tenho que aí acender um alerta, nesse caso, orientar o meu cliente, ou se eu for realmente o próprio interessado, aquele que esteja celebrando o negócio, já de antemão ter essa ciência de que eu posso ou não ter aí uma consequência negativa a depender da escolha que eu venha fazer. Então, o negócio, ele reúne várias situações e daí porque então se faz muito importante a realização dessa due diligence, que são aí essas diligências prévias nas quais se oportuniza o levantamento então dessas informações, da documentação, é feita uma análise criteriosa de todos esses aspectos trabalhistas, aspectos tributários, né, aspectos locatícios e imobiliários de forma geral e até mesmo outras implicações que poderão acontecer, né, porque eu também não estou livre aí de problemas na esfera penal, né, que podem também advir, enfim, várias situações. Então, por isso, a negociação, ela parece num primeiro momento ser simples, mas quando acontece o problema, acaba implicando em várias áreas e, via de regra, quando acontece, leva à ruína o adquirente, né? Quer dizer, o alienante acaba, né, realmente se desvencilhando daquela situação, né, até se liberando de alguma maneira, né, daquelas obrigações, não na sua totalidade, a depender da situação, mas no aspecto imobiliário, com certeza, porque, claro, se eu estiver falando de uma pendência anterior locatícia, aí é uma outra situação. Agora, no que tange a continuidade do contrato, aí essa situação vai ter que ser aí superada, né, bem dirimida aí pelo adquirente, que é realmente quem vai ter a responsabilidade dali para frente em relação àquele negócio, ou seja, ele está adquirindo com a pretensão de oferir ganhos, rendimentos, ter lucratividade. Agora, a partir do momento que ele, por exemplo, não tem à sua disposição a possibilidade de renovar um contrato de locação, toda aquela perspectiva dele foi frustrada, porque a expectativa que ele tinha de ganhos com base naquela clientela construída ali ao longo dos anos
com certeza vai ser frustrada, porque ele não vai conseguir dar continuidade. Se ele não consegue mais permanecer naquele local que tinha justamente aquele público-alvo, certamente ele terá um prejuízo aí que não será pequeno. Então, por isso que nós temos que nos voltar justamente para essa análise prévia, para essa necessidade que o ordenamento jurídico nos coloca aí diariamente, né, corriqueiro para nós da área imobiliária. Então, vale a pena investir nesses aspectos, nessa segurança jurídica que nós poderemos oferecer aí, seja para nossos clientes ou, enfim, para operações que venhamos também na nossa prática celebrar, ok? Então, eu sou a Débora de Castro da Rocha. Fica hoje aí o vídeo para vocês essa semana falando sobre due diligence. Na próxima semana voltaremos com outro tema, com certeza bastante importante aqui para a nossa prática do direito imobiliário. Um grande abraço e espero vocês. Até lá!